Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai explorar uma das cidades mais diferentes e, olha, até surreais do planeta. Uma capital que parece que saiu direto de um filme de ficção científica. É isso mesmo, estamos falando de Brasília. E para começar, já vamos com uma pergunta que soa quase impossível. Pensa só, levantar uma capital inteira, do zero, com tudo dentro, em menos de 4 anos. Parece loucura, né? Pois é, vamos descobrir. E essa é a história de Brasília, uma metrópole toda planejada que desafiou qualquer expectativa. E os feitos por trás da criação dela são tão gigantescos quanto os próprios prédios. Para a gente entender Brasília de verdade, primeiro a gente precisa falar sobre a escala e a ambição pura do projeto. É uma história de velocidade e de visão que, sinceramente, desafia a lógica. E aqui está o número que define essa história toda: 41. Pode não parecer muita coisa, mas esse foi o número exato de meses que levou para transformar um sonho super audacioso em uma capital funcionando. Apenas 41 meses. O cronograma é algo inacreditável. A construção começou em 56 e, em abril de 1960, menos de 4 anos depois, a cidade já era inaugurada oficialmente. Foi uma das obras urbanas mais rápidas e ambiciosas de toda a história. E olha, não estamos falando de um vilarejo qualquer. Em menos de 4 anos, foram erguidos palácios, ministérios, avenidas gigantescas e bairros residenciais inteirinhos para a população. A escala do que foi feito nesse tempo é, assim, de cair o queixo. Foi uma corrida maluca contra o relógio. E para ter uma ideia da dimensão disso, a gente tem que lembrar do contexto. Antes de 56 não tinha nada ali. Era o Cerrado brasileiro, um vazio imenso. A estratégia era justamente tirar a capital do litoral e levar para o interior, para forçar o desenvolvimento do país. Eles literalmente criaram uma metrópole no meio do nada. Só que essa criação não foi de qualquer jeito. Tinha um plano mestre por trás de tudo, sabe? Um design que se tornou tão icônico que define a identidade da cidade até hoje. O mais genial no projeto de Brasília não está só nos prédios, mas na própria forma da cidade. Um segredo que só visto de cima revela toda a ambição e o simbolismo por trás da sua criação. E o segredo é este, a forma dela. O plano diretor do Lúcio Costa deu a Brasília o formato de um avião. A fuselagem, o corpo do avião, é o eixo monumental, onde fica o governo. As asas são as áreas residenciais. E lá na cabine do piloto, como centro do poder, fica a Praça dos Três Poderes. É como se a capital do país estivesse pronta para decolar. E é claro que um design único como esse, uma execução tão visionária, não ia passar batido, né? Em 1987, Brasília recebeu uma das maiores honras que uma cidade pode ter. Se tornou um patrimônio mundial da Unesco. Esse reconhecimento todo veio porque Brasília não é vista só como uma cidade, mas como uma verdadeira obra-prima do planejamento urbano do século XX. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. É um museu a céu aberto, onde a própria cidade é a grande exposição. Mas a genialidade de Brasília vai muito além do concreto e do formato de avião. Agora a gente entra na parte talvez mais fascinante de todas, a tentativa de projetar não apenas uma cidade, mas um novo jeito de se viver em comunidade. E no coração dessa visão social toda está o conceito da superquadra. A ideia era criar blocos de apartamentos que fossem mais do que só um lugar para morar. Eles deveriam ser pequenas comunidades autossuficientes. A receita para essa comunidade planejada era bem clara. Cada superquadra foi pensada para ter sua própria escola, um comércio local com o básico, muito espaço verde e áreas de convivência. O objetivo final era criar uma alta qualidade de vida e um forte sentimento de vizinhança. No fundo, foi um baita experimento social urbano, uma tentativa quase utópica de usar o design para moldar como as pessoas interagem e criar uma sociedade mais organizada, mais integrada. Então, vamos recapitular rapidinho. Uma cidade construída em 41 meses, no meio do nada, com formato de avião, reconhecida como patrimônio mundial e ainda por cima projetada como um grande experimento social. Não dá para negar, é um lugar único no mundo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Será que Brasília foi só um sonho modernista do século passado, uma espécie de cápsula do tempo de uma era de grande otimismo? Ou será que as ideias dela sobre vida comunitária e planejamento urbano ainda têm lições importantes para as cidades do futuro? A resposta talvez ainda esteja sendo construída.